O que acontece quando dois irmãos amam a mesma mulher e um deles nunca teve coragem de falar? Fábio falou em voz alta desde criança. Marcos amou em silêncio por anos, e Luana, sem saber o peso daquele silêncio, escolheu o que o coração mandou. Mas o destino ainda tinha muito a dizer sobre essa história, e o que veio depois mudou a vida de todos para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu like, e comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Existe um tipo de amor que nasce antes mesmo de a gente entender o que amor significa. Nasce num olhar pela janela, numa tarde qualquer, quando o coração de uma criança aponta para alguém e diz: é ela. E nenhuma lógica do mundo consegue explicar, nenhuma distância consegue apagar. Essa história começa assim, com dois irmãos, uma mulher e uma cidade pequena que guardava um segredo que só o destino saberia resolver. A cidade de Campo Verde era daquele tipo que todo mundo conhece todo mundo. As ruas de terra batida contavam histórias nas pegadas da manhã. O cheiro de terra molhada depois da chuva era o perfume mais familiar que existia. As casas eram simples, os quintais eram grandes e as conversas de varanda duravam até a última estrela aparecer no céu. Era uma cidade onde segredos não duravam muito, mas onde sentimentos verdadeiros podiam durar a vida inteira. Na propriedade da família Souza, dois irmãos cresceram tão diferentes quanto o dia e a noite, e ao mesmo tempo tão parecidos no que mais importava, a lealdade e o coração grande que herdaram dos pais. Fábio Souza tinha 20 anos e era a personificação da vida em movimento. Acordava antes do sol. Trabalhava na pequena horta da família com uma energia que cansava só de ver, e quando o último serviço do dia estava feito, ele pegava sua moto, uma Honda vermelha que ele mesmo havia reformado peça por peça, e desaparecia a estrada afora. O vento no rosto era sua oração particular. A velocidade era seu idioma. Fábio falava o que pensava, sentia o que falava e amava sem calcular consequências. Desde os 10 anos de idade, quando viu pela primeira vez a filha dos vizinhos com um laço amarelo no cabelo, ele já dizia para todo mundo que encontrava, sem nenhuma vergonha: um dia eu caso com a Luana. Os anos passaram. Fábio cresceu. O laço amarelo sumiu, mas a certeza não. Marcos Souza tinha 18 anos e era feito de silêncio e profundidade. Enquanto o irmão corria pelo campo, Marcos estava sentado à mesa com os livros. Enquanto Fábio gargalhava alto com os amigos, Marcos observava tudo com aquele olhar de quem processa o mundo em camadas que os outros não enxergam. Ele olhava pela janela do quarto com uma frequência que Dona Ruth, a mãe, já conhecia bem. Aquele olhar não era distração. Era um sonho tomando forma. Marcos sabia, lá no fundo, que sua vida não cabia naquela cidade pequena, que havia algo maior esperando por ele do lado de fora. E ele esperava a hora certa com a paciência de quem sabe que o momento vai chegar. Mas havia uma coisa que Marcos nunca disse em voz alta, uma coisa que ele carregava desde criança com um cuidado que nem ele mesmo conseguia explicar. Ele também amava Luana. Luana Ferreira tinha 18 anos e morava na propriedade vizinha com os pais, seu Antônio e Dona Cecília, pequenos agricultores da região como os Souza. Era bonita de um jeito que não sabia que era bonita, e talvez fosse exatamente por isso que todo mundo a olhava. Havia uma leveza genuína nela, uma meiguice que não era fraqueza, uma alegria que não era ingenuidade. Ela ajudava os pais na lavoura de manhã, estudava à tarde e sorria para todo mundo com aquela naturalidade de quem não guarda mágoa de ninguém. Fábio cortejava Luana desde que a memória de ambos alcançava. Bilhetinhos deixados na cerca da propriedade. Elogios ditos em voz alta na frente de todo mundo, o que deixava Luana corando até a raiz do cabelo. Esperas estratégicas no caminho da escola. Pequenos gestos que a cidade inteira via e comentava nas varandas ao entardecer. No começo, Luana se esquivava com timidez. Mas Fábio tinha uma persistência que não era invasiva, era apaixonada. E aos poucos, sem conseguir evitar, ela começou a sorrir diferente quando o via chegar. Numa tarde de quarta-feira, Luana estava buscando água no poço entre as duas propriedades, quando o balde escorregou da mão e caiu no chão, espalhando tudo.
Ela soltou um suspiro de frustração, e então 2 mãos apareceram do nada, recolhendo o balde sem dizer uma palavra. Ela levantou os olhos. Era Marcos. Os dois se olharam por um segundo que durou mais do que deveria. Ele devolveu o balde com um aceno de cabeça e foi embora sem falar nada. Segundos depois, Fábio apareceu correndo pela cerca, gritando o nome de Luana com a empolgação de sempre, agitando os braços com alguma novidade sobre a trilha que havia descoberto no fim de semana. Luana virou na direção do barulho e sorriu, seguindo com ele. Marcos parou no meio do caminho de volta para casa. Ficou olhando os dois de costas, depois continuou andando. Dona Ruth observava tudo dos 2 filhos, com aquela sabedoria silenciosa das mães que veem mais do que fingem ver. Seu Pedro, o pai, era um homem de poucas palavras e muita presença. Trabalhava a terra com o mesmo amor que criava os filhos. Sem pressa, sem desperdício, com respeito pelo tempo de cada coisa. Havia também, naquela cidade pequena, uma personagem que aparecia em quase todos os grupos, mas que pertencia verdadeiramente a nenhum. Carla tinha 18 anos, era vizinha de todos e amiga íntima de ninguém. Inteligente do jeito errado, usava a inteligência para diminuir em vez de construir. Quando alguém comentou numa roda de jovens que Fábio Souza estava apaixonado por Luana Ferreira havia anos, Carla fez uma careta discreta e disse, quase para si mesma: "Não sei o que ele vê nela assim." Ninguém respondeu. Mas todo mundo ouviu. O sol fechava mais cedo naquela época do ano. As sombras alongavam pelo campo dourado e a cidade ia se recolhendo para dentro de casa, para as luzes amarelas das janelas e o cheiro de jantar. Fábio chegou em casa naquela tarde ainda falando de Luana, como sempre. Sentou à mesa, serviu o prato e disse para os pais com aquela certeza desarmante: "Um dia eu caso com ela." Dona Ruth sorriu e serviu mais arroz. Marcos não disse nada. Olhou para o prato, comeu em silêncio. Mas naquela mesma noite, deitado no escuro do seu quarto, ele ficou olhando para o teto por um longo tempo. E pela primeira vez pensou em voz alta, só para si mesmo, uma coisa que nunca havia dito para ninguém: "Eu também amo ela." O vento do campo entrou pela janela aberta e levou aquela confissão para o céu estrelado de Campo Verde. A cidade dormia, sem saber o que aquelas palavras ditas em silêncio num quarto escuro ainda fariam com aquelas 3 vidas. Tem segredos que a gente guarda por amor, por respeito, por medo de perder o que ainda tem. Mas existe um limite para o quanto um coração consegue segurar antes de transbordar. E quando transborda, não avisa, não pede licença, simplesmente acontece. E o mundo ao redor nunca mais é o mesmo. Os dias que se seguiram àquela noite em que Marcos havia confessado para o teto do seu quarto o que sentia, foram dias de uma tensão silenciosa que só ele conhecia por dentro. Por fora, tudo parecia igual. Ele acordava, estudava, ajudava quando precisava, jantava em família. Mas havia algo diferente no jeito que ele olhava para Fábio falar de Luana. Algo diferente no jeito que ele segurava a respiração quando o irmão chegava em casa animado com mais um passeio, mais uma conversa, mais um sorriso que ela havia dado. Marcos observava, e quanto mais observava, mais entendia que o silêncio que havia escolhido não era nobreza. Era covardia disfarçada de respeito. Numa manhã de sábado, ele estava no quarto terminando de organizar alguns pertences, quando ouviu a voz de Fábio lá fora. Foi até a janela. O irmão estava na cerca da propriedade de Luana, e ela havia saído para ver quem chamava. Fábio disse alguma coisa que Marcos não conseguiu ouvir bem, mas viu Luana rir, e viu Fábio pegar a mão dela por um segundo, e viu ela deixar. Marcos fechou a janela devagar. Ficou parado no meio do quarto por um tempo que ele não soube medir. Depois foi até a cama. Sentou. Olhou para as malas que havia começado a separar para a mudança para a cidade grande. Uma decisão que já estava tomada há meses. Ele poderia simplesmente ir, embalar tudo, despedir dos pais e partir sem ter dito nada. Seria mais simples. Seria mais limpo. Mas seria honesto? Naquela tarde, com Dona Ruth na cozinha, seu Pedro na varanda e Fábio sentado à mesa,
ainda com o brilho no olho de quem acabou de ver a pessoa que ama, Marcos entrou na sala e ficou parado na entrada por um segundo. Os três viraram para ele. Havia algo no rosto de Marcos, uma firmeza incomum, uma determinação que Dona Ruth reconheceu imediatamente como sinal de que algo importante estava prestes a ser dito. Marcos respirou fundo e falou. Disse que havia algo que precisava dizer antes de ir embora, que havia guardado aquilo por muito tempo, achando que estava fazendo a coisa certa, achando que o silêncio era uma forma de respeito, mas que partir sem falar seria uma desonestidade maior do que qualquer palavra que pudesse dizer. Disse que também amava Luana, que sempre amou desde criança, do mesmo jeito que todos na família sabiam que Fábio amava. Que ficou calado todos esses anos não porque concordava em abrir mão, mas porque Fábio nunca parava de falar, e no meio de tanta voz, a dele simplesmente nunca encontrou espaço. Disse que Luana ainda estava solteira, que era uma mulher livre, e que ele tinha o mesmo direito que qualquer homem de tentar. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Fábio se levantou da cadeira tão rápido que ela raspou no chão. O rosto dele havia mudado completamente. Não era raiva pura. Era uma mistura de raiva e dor e traição que transformou completamente as feições de quem costumava sorrir para tudo. Ele foi em direção ao irmão com passos largos e Dona Ruth se levantou gritando o nome dos dois ao mesmo tempo. Seu Pedro chegou de fora em segundos. A briga foi física, curta e devastadora. Fábio chorava enquanto empurrava o irmão, e havia algo naquelas lágrimas que era mais poderoso do que qualquer soco. Era a dor de quem se sentiu traído por quem mais confiava. Gritou que todo mundo na cidade sabia que ele amava Luana, que desde criança era assim, que Marcos sabia, que sempre soube, que olhou nos olhos dele todos os dias, sabendo o que sentia, e nunca disse nada. Chamou o irmão de traidor, disse que era uma deslealdade sem tamanho, que ele havia sido o irmão mais novo, o que deveria respeitar, o que deveria proteger, e havia feito exatamente o oposto. Seu Pedro separou os dois com uma força que a idade não havia tirado dele. Dona Ruth segurou Fábio pelos ombros, chorando. Marcos estava com o lábio partido. Ficou parado, respirando fundo, olhando para o irmão. E então disse, com uma voz baixa que cortou o ar mais do que qualquer grito: "Eu entendo sua dor, mas ela não é sua propriedade." Fábio olhou para ele por um longo segundo e disse, com a voz quebrada de uma forma que ninguém naquela sala havia ouvido antes: "Daquele dia em diante, para mim, você não existe mais." Os dias seguintes foram os mais pesados que aquela casa havia vivido. O silêncio entre os dois irmãos tinha textura, tinha peso. Ocupava os cantos da sala e o espaço entre os pratos na mesa do jantar. Dona Ruth olhava de um para o outro durante as refeições e segurava o choro com uma disciplina que custava caro por dentro. Seu Pedro comia devagar e não dizia nada, mas à noite, na varanda, ficava olhando para o campo com aquele olhar de homem que carrega algo que não sabe como resolver. Nos dias seguintes, os dois foram conversar separadamente com cada filho. Com Marcos, foram delicados e amorosos. Disseram que entendiam que sentimentos não se escolhem, mas que o irmão era apaixonado por Luana havia anos, que todo mundo sabia, que havia muitas moças bonitas e boas por aí, que ele ainda era jovem, que a vida na cidade grande abriria muitas portas. Marcos escutou com respeito. Não prometeu nada, mas escutou. Com Fábio pediram paciência e perdão. Disseram que ciúme de irmão mais novo passa, que Marcos sempre o admirou, que aquilo não era traição. Era um sentimento que ele não escolheu. Fábio escutou com o maxilar travado. Disse que não queria mais falar no assunto. Numa noite, Carla, que já havia sabido da briga pela velocidade com que as novidades viajavam em Campo Verde, comentou com uma vizinha sacudindo a cabeça: "Imagina disputar por uma menina assim." A vizinha respondeu firme: "Luana é uma boa moça, Carla. Não precisa diminuir ela." Carla desviou o olhar e mudou de assunto. Mas a semente estava plantada. A casa do Souza continuava em silêncio. 2 pratos na mesa. Nenhuma conversa entre os irmãos. Dona Ruth havia colocado a foto dos 2 meninos na prateleira da sala.
Uma foto em que Fábio, de uns 8 anos, tinha o braço em volta do pescoço de Marcos, de 6, os dois sorrindo para a câmera com a despreocupação de quem ainda não sabe o que o futuro guarda. Ela olhava para aquela foto toda manhã, antes de começar o dia, e rezava para que aquela história não terminasse com 2 irmãos que cresceram juntos e se tornaram estranhos por amor. Dizem que a felicidade avisa quando está de passagem. O problema é que a gente está sorrindo demais para escutar o aviso. E quando a vida resolve ser generosa, quando tudo parece encaixar do jeito certo, existe uma tentação humana e irresistível de acreditar que vai durar para sempre. Que aquele momento é o começo de tudo, e não o auge antes da queda. As semanas que se seguiram à declaração de Marcos foram semanas de uma estranha leveza para Fábio. Como se a confissão do irmão, em vez de ameaçar, tivesse acendido nele uma chama ainda maior. O campo estava livre. A decisão era de Luana, e Fábio foi atrás dela com tudo o que tinha. As investidas aumentaram em intensidade e em ternura. Fábio não era homem de meias palavras, nem de gestos pela metade. Aparecia na cerca da propriedade dos Ferreira com flores colhidas no campo. Esperava Luana na saída da escola com um sorriso que não precisava de legenda. Convidava para passeios de moto pelas trilhas que ele conhecia de cor. Trilhas com cachoeiras escondidas, com vistas que faziam a gente parar de respirar por um segundo. E Luana, que já havia começado a sentir algo por ele havia algum tempo, foi cedendo com a naturalidade de quem percebe que o coração já havia tomado uma decisão antes da cabeça. Eles começaram a namorar numa tarde de outubro, numa trilha entre os campos, com o sol descendo devagar e os grilos começando a cantar. Fábio não fez discurso. Olhou para ela e perguntou simplesmente: "Vai ser minha namorada?" Luana olhou para ele por um segundo e disse que sim. O namoro era daquele tipo simples e respeitoso do interior. Passeios de moto, pôr do sol na estrada, conversas longas na varanda dos Ferreira com seu Antônio e Dona Cecília por perto. Fábio era atencioso, expansivo, cheio de vida. Luana sorria de um jeito que os que a conheciam diziam que nunca tinham visto antes. As famílias comemoravam em silêncio, cada uma do seu jeito. Mas havia uma coisa que Luana notou desde o começo. Quando estava com ela, Fábio controlava a moto. Desacelerava nas curvas, evitava as manobras mais arriscadas, olhava para ela no retrovisor para ver se estava bem. Mas quando saía sozinho e ela via pela janela, ou soube pelos relatos dos vizinhos, era outro Fábio. Era o Fábio que abria o acelerador completamente na reta, que sentia o vento como se fosse oxigênio puro, que dizia que a moto era sua liberdade depois de um dia pesado no campo. Certa noite, numa mesa com amigos, alguém comentou sobre Rodrigo, o melhor amigo de Fábio, que havia levado um susto numa trilha semanas antes. Quase caiu numa curva fechada. Fábio riu e disse: "Acontece com quem não sabe pilotar." Luana, que estava ao lado, não riu. Ficou olhando para ele por um segundo. Fábio não percebeu. Rodrigo, do outro lado da mesa, também ficou em silêncio. Marcos, enquanto isso, via tudo de longe. Via o namoro florescer. Via Luana feliz, via Fábio mais leve do que nunca, e tomou sua decisão com a firmeza de quem sabe que ficar seria mais difícil do que partir. Numa manhã de semana, Marcos anunciou aos pais que estava indo para a cidade grande estudar. Havia conseguido uma vaga numa faculdade e uma oportunidade de estágio numa empresa de porte. Era a hora. Dona Ruth abraçou o filho por um tempo longo demais, o tipo de abraço que tenta guardar o cheiro, a altura, o peso daquele momento para quando a saudade apertar. Seu Pedro apertou a mão do filho com orgulho e prometeu ajudar com o que pudesse no começo. Marcos pegou as malas, passou pelo corredor, parou na frente da porta fechada do quarto de Fábio. Ficou parado ali por alguns segundos. A mão chegou perto da madeira da porta, mas não bateu. Havia coisas que precisariam de mais do que uma despedida de corredor para serem resolvidas. E aquele não era o momento. Ele foi embora, sem que os 2 irmãos trocassem uma palavra. Fábio estava na varanda quando ouviu o carro partir. Ficou olhando a poeira que a estrada de terra levantou até baixar completamente. Dona Ruth apareceu ao lado. Os 2 ficaram em silêncio por um tempo, olhando o mesmo ponto no horizonte.
Nenhum dos dois falou nada, mas qualquer um que os visse entenderia que o silêncio não era indiferença. Os meses seguintes foram os mais bonitos da vida de Fábio e Luana. O namoro virou certeza, a certeza virou pedido. Numa tarde na mesma trilha onde tudo havia começado, Fábio parou a moto, desceu. Tirou do bolso do colete um anel simples que havia comprado com as economias de meses de trabalho no campo. Não era caro. Era significativo. Luana desceu da moto, olhou para ele. Olhou para o anel e, quando entendeu o que estava acontecendo, as lágrimas vieram antes de qualquer palavra. Ela disse que sim com a voz embargada e os olhos cheios. Os preparativos tomaram conta da vida de todos. Dona Ruth e Dona Cecília costuravam juntas, trocavam receitas, riam na cozinha. Seu Antônio e seu Pedro conversavam longamente na varanda sobre a vida, sobre os filhos, sobre o futuro. A pequena Campo Verde inteira parecia respirar junto com aquele casamento. Luana guardou os cadernos da escola numa caixa. Olhou para eles por um momento. Havia algo ali que ficou guardado junto com as páginas escritas. Não disse nada. Fechou a caixa. Dona Ruth ligou para Marcos na cidade grande. Perguntou dos estudos, do estágio que já estava indo muito bem numa grande multinacional. Marcos respondeu com tranquilidade. A mãe então disse com a voz aquecida de emoção: "Seu irmão vai casar, meu filho, venha." Marcos ficou em silêncio por um segundo que durou mais do que deveria. Engoliu tudo o que sentiu naquele momento e disse, com a voz controlada, que não poderia ir. Serviço, estudos. Não dava. A mãe desligou o telefone e ficou olhando para a parede da cozinha por um tempo. O casamento aconteceu numa tarde de sábado, simples e emocionante como tudo naquela vida era. Luana radiante, Fábio com os olhos brilhando, as famílias abraçadas, a cidade reunida. No meio da celebração havia uma cadeira reservada do lado da família Souza, vazia. Ninguém comentou. Dona Ruth olhou para ela uma única vez, fechou os olhos por um segundo e voltou o rosto para os noivos. A vida de casados começou bem. A casinha na propriedade dos pais de Fábio era simples e cheia de vida. Ele trabalhava no campo de manhã, ela cuidava da casa. E nos fins de semana, Fábio saía com Rodrigo e os amigos para os passeios de moto pela rodovia que cortava as pequenas cidades da região. Luana pedia, às vezes com palavras suaves, às vezes com lágrimas. Fábio a abraçava com ternura, prometia cuidado, dizia que estava bem, que sabia o que fazia, que a moto era sua liberdade depois de uma semana pesada. E saía. A notícia mais bonita veio num fim de tarde de março. Luana estava grávida. A família inteira transbordou de alegria. Fábio ficou parado por um momento quando ela contou, olhando para ela, e então abraçou a esposa de um jeito diferente de todos os abraços anteriores, como se de repente o mundo houvesse ficado maior e mais importante ao mesmo tempo. Mas ele continuou saindo de moto aos domingos. Luana, já com 5 meses de gravidez, chorou pedindo que parasse. Fábio a abraçou, prometeu cuidado. Saiu. Numa manhã de domingo, ela acordou sozinha. Preparou o café. Colocou a xícara dele na mesa. Olhou para o relógio. Esperou. Começou a arrumar a casa. Olhou para o relógio de novo. O telefone tocou. Ela atendeu com um sorriso ainda no rosto, esperando ser ele. Não era ele. O copo d'água escorregou da mão de Luana e foi ao chão sem que ela percebesse. O corpo foi descendo devagar pela parede da cozinha até o chão frio. A mão foi para a barriga e não saiu mais de lá. Fábio Souza havia morrido num acidente de moto na rodovia que ele tantas vezes havia percorrido como se fosse sua. Rodrigo havia sobrevivido com ferimentos e ficaria para sempre com o peso de ter sido o que voltou. O mundo desabou sobre Luana, sobre Dona Ruth, sobre seu Pedro, sobre a família Ferreira, sobre Campo Verde inteira. Uma dor que não tem palavras certas, uma ausência que ocupa mais espaço do que qualquer presença. Dona Ruth ligou para Marcos com a voz que mães usam quando estão carregando algo pesado demais para carregar sozinhas. Marcos estava no apartamento num domingo tranquilo, tomando café. Escutou tudo em pé, sem se mover, sem sentar. Quando desligou, ficou parado no meio do apartamento. A câmera da vida ficou no rosto dele por um longo tempo.
Uma lágrima desceu. Só uma. Ele limpou rápido e disse que não poderia ir. Serviço. Luana ficou sozinha na cama naquela noite, de lado no escuro, com a mão na barriga arredondada onde vivia o filho que Fábio nunca veria nascer. E nenhuma palavra do mundo daria conta daquele silêncio. Tem mulheres que a vida quebra, e tem mulheres que pegam os cacos e constroem algo que nunca existiu antes. A diferença entre as duas não está na força, está na decisão. Uma decisão que não vem num momento de heroísmo, mas numa manhã comum, quando a dor ainda está presente, e mesmo assim a pessoa levanta, coloca o pé no chão frio e escolhe continuar. Luana era do segundo tipo, mesmo que ela ainda não soubesse disso. Paulo nasceu numa madrugada de julho, com choro forte e punhos cerrados, como se já chegasse ao mundo avisando que estava pronto para ele. Luana o recebeu nos braços com aquela mistura que só quem perdeu alguém no meio de uma alegria conhece. Um choro que era de felicidade e de saudade ao mesmo tempo. Duas coisas que não deveriam caber juntas, mas que cabiam. Dona Ruth estava presente, segurando a mão da nora durante todo o parto. E quando o menino chegou, a avó o olhou por um longo tempo em silêncio. E todos que estavam ali entenderam o que ela estava vendo. O sorriso de Fábio estava naquele rosto pequeno, de um jeito que não deixava dúvida nenhuma. Luana voltou para a casa dos pais com Paulinho no colo e o coração reconstruindo a si mesmo, tijolo por tijolo. Seu Antônio e Dona Cecília receberam a filha e o neto com o amor simples e sólido, de quem não precisa de palavras elaboradas para mostrar o que sente. A casa ficou mais cheia. A rotina ganhou um novo centro. E Paulinho foi crescendo com a velocidade que só as crianças têm. 1 ano, 2, 3, 4 anos, levando um pedaço da dor de Luana e substituindo por algo que ela não esperava sentir tão cedo. Esperança. Dona Ruth visitava o neto toda semana sem falta. Trazia alguma coisa pequena, sentava no chão com ele, contava histórias. Havia uma cumplicidade entre os dois que emocionava qualquer um que visse. E havia também, naquelas visitas, uma forma silenciosa de Dona Ruth manter a família unida do jeito que ainda era possível, através do menino que era o laço mais concreto entre todos eles. Mas Campo Verde, com todo o seu calor, também tinha o peso das cidades pequenas. Os olhares de pena duravam tempo demais. As perguntas sobre o futuro chegavam antes da hora. As histórias sobre Fábio eram contadas com aquela mistura de homenagem e lamento, que por mais bem intencionada que fosse, pesava nos ombros de quem precisava seguir em frente. Luana olhou para Paulinho numa tarde de domingo. Ele tinha 5 anos. Estava tentando explicar as regras de um jogo que havia inventado sozinho, completamente convicto da lógica dele, e sentiu com uma clareza que surpreendeu até ela mesma que aquela cidade não era mais o lugar deles. Que o filho merecia mais do que a sombra permanente de uma tragédia, que ela merecia mais do que a pena constante de todo mundo. Era hora de ir. Dona Cecília foi contra com toda a convicção de mãe que não quer ver a filha longe. Chorou, argumentou, levantou todos os riscos que a cidade grande trazia para uma mulher sozinha, com filho pequeno e sem diploma. Luana escutou tudo com paciência e amor. E no fim, quando a mãe se esgotou nos argumentos, disse com firmeza gentil: "Eu preciso tentar, mãe." Dona Cecília ficou em silêncio por um momento. Depois abraçou a filha por um tempo longo e disse com a voz engasgada: "Então vai com Deus." Dona Ruth soube da decisão e foi pessoalmente até a casa dos Ferreira. Sentou com Luana à mesa da cozinha e colocou um envelope entre as duas. Não era muito dinheiro. Era a economia que havia juntado aos poucos, guardada com um propósito que ela mesma não sabia nomear até aquele momento. Disse: "Não é do Marcos, não é meu, é do amor que esse menino merece." As duas choraram abraçadas por um tempo em que nenhuma palavra era necessária. Luana chegou à cidade grande numa manhã de segunda-feira, com Paulinho de 5 anos na mão, uma mala de tamanho médio e uma quantia pequena que precisava render o máximo possível. O contraste com Campo Verde era brutal. O barulho, a velocidade, a indiferença das ruas largas onde ninguém conhecia ninguém. Paulinho ficou quieto durante o primeiro dia, olhando tudo com aqueles olhos grandes que herdou da mãe.
processando um mundo completamente diferente do único que havia conhecido. As primeiras semanas foram duras. Portas fechadas, filas longas, exigências que ela não tinha como cumprir ainda. Mas Luana não parou. Acorda cedo, deixava Paulinho com uma vizinha enquanto batia de porta em porta, voltava, cuidava do filho, dormia pouco e levantava de novo. Depois de muito tentar, conseguiu uma vaga de creche para Paulinho num programa municipal. E em seguida, através de uma agência de empregos, conseguiu uma vaga de faxineira numa grande empresa no centro da cidade. No primeiro dia, Jorge, o supervisor responsável pela equipe de limpeza, fez a integração com ela e encerrou com uma frase objetiva: 3 faltas sem justificativa e o contrato é cancelado. Protocolo da empresa. Luana acenou com a cabeça e gravou aquilo como se fosse uma lei da natureza. Naquele mesmo prédio, no 20º andar, havia um escritório envidraçado de onde se via a cidade inteira, e dentro daquele escritório, numa cadeira de couro escuro atrás de uma mesa ampla, trabalhava o gerente geral da empresa. Um homem de 28 anos, sério, respeitado, que havia chegado ali como estagiário uma década antes e subido por puro mérito e dedicação absoluta. Marcos Souza não sabia que Luana Ferreira estava limpando os corredores do seu prédio. Ele havia construído uma vida que de fora parecia completa. Carreira sólida, apartamento próprio, nome respeitado no mercado. Mas havia uma pergunta que Patrícia, sua colega de trabalho mais próxima, direta e cômica, do jeito que só os amigos verdadeiros são, havia feito numa tarde de corredor que ficou ecoando. Você realmente nunca quis uma família? Marcos havia sorrido de forma vaga e não respondido. Patrícia havia feito uma careta e continuado andando, mas a pergunta ficou. Havia também, sobre a mesa de Marcos, um documento que ele olhava todo dia sem conseguir assinar. Uma proposta de trabalho internacional, uma multinacional querendo levá-lo para fora do país. Oportunidade extraordinária. O prazo para a resposta estava correndo. 18 dias. Ele ainda não havia decidido. Numa terça-feira comum, Marcos saiu do escritório no final da tarde e foi pelo corredor principal em direção ao elevador, olhando o celular. Algo fez ele levantar os olhos. Uma funcionária de uniforme, de costas, limpando o chão com movimentos cuidadosos. A postura. O jeito de inclinar levemente a cabeça para o lado quando se concentrava em algo. Marcos diminuiu o passo. Parou completamente. Ela se virou. O som do corredor sumiu por 3 segundos. Só eles dois, olhando um para o outro no meio daquele espaço enorme. Depois o barulho voltou, mas nenhum dos dois havia se movido. Marcos se aproximou devagar. Perguntou com a voz de quem não tem certeza se está acordado. É você? Luana olhou para ele e sorriu com aquela naturalidade genuína que nunca havia mudado desde Campo Verde. Era ela. Conversaram ali mesmo no corredor por alguns minutos. Ele perguntou sobre Paulinho, sobre quanto tempo estava na cidade, como estava se adaptando. Ela contou com leveza, sem mágoa, sem peso. E então Marcos disse, com o olhar carregado de algo que tentava parecer apenas desculpa: eu sei que não fui ao casamento, nem ao velório. O serviço não permitiu. Luana o olhou por um segundo. Depois perguntou com leveza, mas com firmeza: Marcos, você realmente não pôde ir? Ou não quis ir? Ele ficou em silêncio. Desviou o olhar por um momento. Não respondeu. Ela não insistiu. Cada um foi para seu lado. No corredor comprido, as duas figuras caminhando em direções opostas e os dois virando levemente o rosto ao mesmo tempo, quase olhando para trás. Quase. Patrícia havia observado tudo de uma porta lateral. Apareceu ao lado de Marcos assim que Luana virou a esquina. Quem é essa? Marcos respondeu: ninguém. Patrícia ficou olhando para ele por um segundo. Depois disse: tá bom, porque você parou no meio do corredor por ninguém por uns 2 minutos. E foi embora. Marcos ficou olhando o corredor vazio. À noite, no apartamento, ligou para Dona Ruth e contou que Luana estava trabalhando na mesma empresa. A mãe ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse apenas, com aquela calma de quem conhece o tamanho das coisas:
Deus sabe o que faz, meu filho. Marcos deitou, olhou para o teto. A proposta internacional estava em cima da mesa de cabeceira. Ele olhou para o documento por um tempo. Depois virou o papel de bruços e ficou olhando para o teto até o sono chegar, mais tarde do que devia. O destino tem um humor estranho. Ele espera você construir tudo sozinho. A carreira, a coragem, a cicatriz no lugar certo, para então aparecer e dizer, agora sim, você está pronto. E quando ele resolve agir, não manda aviso, não pede permissão. Simplesmente coloca as pessoas certas no corredor certo, na hora certa, e observa o que acontece. Nos dias que se seguiram ao reencontro, Marcos começou a aparecer em lugares onde antes nunca aparecia. O café da empresa de manhã cedo, o corredor principal no fim da tarde, a área de convivência no horário de almoço. Patrícia notou na segunda vez. Na terceira, ela parou de fingir que não havia notado e simplesmente sorria toda vez que o via passar com aquela determinação casual de quem está indo a algum lugar, mas na verdade está procurando alguém. Luana percebia. Mantinha a postura, mantinha a educação, mantinha o uniforme e o trabalho como deveriam ser mantidos. Mas quando ele aparecia e dizia oi com aquela voz controlada que escondia mais do que revelava, ela sorria de um jeito que não conseguia evitar completamente. Numa manhã, Patrícia puxou Luana para o banheiro feminino do andar e sussurrou com aquela urgência cômica de quem guarda uma notícia importante. Menina, o gerente-geral está te seguindo nos corredores há 2 semanas. Luana fingiu surpresa. Que nada, ele sempre passa por aqui. Patrícia virou para ela com uma expressão de total incredulidade. Luana, eu trabalho neste prédio há 6 anos. Ele nunca passou por aqui. Luana riu sem conseguir segurar. Um riso genuíno que subiu do peito de um jeito que ela não havia sentido em muito tempo. Patrícia sorriu vitoriosa e saiu do banheiro como se houvesse cumprido uma missão importante. Mas a vida de Luana fora daquele corredor continuava pesada do jeito que a vida de quem constrói sozinho sempre é. A rotina era exaustiva. Acordar cedo, levar Paulinho à creche, trabalhar o dia inteiro, buscar o filho, fazer o jantar, dormir pouco e repetir. E então, numa manhã de quinta-feira, Paulinho acordou com febre. No começo pareceu algo simples, uma virose talvez, mas a febre não cedeu. Os exames chegaram com números que Luana não sabia interpretar, e a doutora Fernanda, a médica que acompanhava o caso, chamou Luana para uma sala reservada. Fechou a porta com cuidado e explicou o diagnóstico com aquela delicadeza de quem sabe que está entregando um peso enorme. Uma doença rara, tratável, mas que exigia uma cirurgia específica, disponível apenas na rede particular. Um valor que Luana não tinha e que não conseguiria juntar em anos de trabalho como faxineira. A câmera da vida ficou no rosto de Luana durante toda aquela explicação. Cada sentimento passando por ali sem pedir licença. O medo, a determinação, o desespero, a recusa em desabar na frente da médica. Quando saiu da sala, encostou na parede do corredor do hospital. Respirou fundo e começou a pensar. Ligou para seu Antônio e Dona Cecília. Ligou para Dona Ruth. Todos quiseram ajudar com tudo que tinham, que não era suficiente nem perto. As faltas ao trabalho começaram a se acumular, porque Paulinho piorava e precisava de acompanhamento constante. Jorge, o supervisor, a chamou à sala com o semblante de quem cumpre protocolo e não tem prazer nisso. Mais uma falta e o contrato é cancelado, Luana. São as regras da empresa. Ela saiu da sala, encostou na parede do corredor e ficou parada por um momento que exigiu de tudo que ela tinha para não ir ao chão. Dona Ruth ligou para Marcos naquela mesma tarde e contou tudo. Ele escutou em pé, de frente para a janela do escritório, olhando a cidade lá embaixo sem ver nada. Quando desligou, ficou parado. Olhou para a gaveta onde estava a proposta internacional, cujo prazo estava nos últimos dias. Abriu a gaveta. Olhou para o documento por um longo tempo. Fechou a gaveta. No dia seguinte, o hospital ligou para Luana. A cirurgia de Paulinho estava autorizada e poderia ser agendada. O pagamento havia sido confirmado integralmente. Luana perguntou quem havia pago. Do outro lado, o atendente disse o nome. Ela fechou os olhos por um segundo. Paulinho fez a cirurgia.
Correu bem. A recuperação começou devagar e foi ganhando força com a velocidade que só as crianças têm. E então Jorge chamou Luana à sala novamente. Desta vez para informar que, pelo protocolo de faltas acumuladas, o contrato havia sido encerrado. Luana escutou em silêncio. Agradeceu. Saiu sem pedir favor, sem implorar, sem mencionar o nome de ninguém. Marcos soube através de Patrícia. Foi direto ao Departamento de Recursos Humanos e pediu a recontratação dela. No dia seguinte, Luana recebeu a ligação com a oferta. Pegou o ônibus, subiu, foi até o 20º andar, bateu na porta do escritório de Marcos e entrou. Olhou para ele com firmeza e disse: "Eu sei que foi você. Pelo Paulinho. Eu agradeço de coração com tudo que tenho. Mas o meu emprego eu conquisto com o meu trabalho. Se eu ficar nessa empresa, que seja pelo que eu faço, não pelo que você faz por mim." Marcos ficou parado. Era a primeira vez na vida que alguém havia recusado algo que ele ofereceu. Olhou para ela por um momento com algo no rosto que era respeito profundo, o tipo que não se finge e não se explica. Disse devagar: "Tudo bem. A vaga continua aberta quando você quiser pelos seus méritos." Ela foi embora. Ele ficou olhando a porta fechada e sorriu sozinho. Luana voltou ao hospital no dia seguinte para visitar Paulinho, que já estava em recuperação, mais animado, reclamando da comida e pedindo para brincar, sinais inconfundíveis de que estava voltando a ser ele mesmo. Marcos apareceu naquela tarde. Entrou no quarto com um livro de histórias embaixo do braço, do tipo que tinha figuras grandes e aventuras impossíveis. Paulinho o olhou com aquela avaliação séria de criança que ainda não decidiu se gosta de alguém. Marcos se apresentou como tio Marcos. Paulinho estendeu a mão para um aperto formal de homenzinho. Marcos estreitou a mão pequena com solenidade total. Paulinho aprovou. No corredor do hospital, Luana agradeceu de novo, desta vez olhando para ele de um jeito diferente das outras vezes. Marcos disse: "Eu fiz pelo meu sobrinho." Os dois ficaram em silêncio por um momento longo demais para ser só gratidão. O celular de Marcos tocou. Ele olhou para a tela. Era a empresa com a proposta internacional, último dia do prazo. Olhou para Luana. Ela perguntou: "Tudo bem?" Ele desligou sem atender. Disse: "Tudo bem." Os dias que se seguiram foram feitos daquele tipo de proximidade que cresce sem pressa e sem anúncio. Uma visita simples ao apartamento de Luana para ver como Paulinho estava. Um almoço os três no restaurante perto do hospital. Um domingo num parque onde Paulinho comandou a tarde inteira com as regras do jogo que havia inventado e que mudava conforme a conveniência dele. Marcos participou de tudo sem reclamar uma vez, e Luana ficou observando os dois de longe, com aquele sorriso que subia sem pedir permissão. Numa tarde ela estava lavando a louça. Marcos e Paulinho estavam na sala. Ela podia ouvir a conversa sobre futebol, ou o que Paulinho chamava de futebol, que tinha regras que nenhum árbitro do mundo entenderia. Ela parou com as mãos na água. Escutou a risada dos dois e percebeu que estava sorrindo, sem querer, sem forçar, sem culpa. Aquele sorriso que ela havia achado que tinha ido junto com Fábio naquela manhã de domingo. Numa noite tarde no escritório vazio, Marcos olhou o celular e, sem pensar muito, mandou mensagem para Luana perguntando se Paulinho havia ido bem na escola. Ela respondeu segundos depois com uma foto do menino dormindo com o livro no rosto e a boca aberta. Marcos riu sozinho no escritório escuro. Olhou para a gaveta. Abriu. Pegou a proposta internacional. Leu uma última vez. Dobrou o papel e jogou fora. Numa tarde de sábado, sentados na varanda do apartamento de Luana enquanto Paulinho dormia, Marcos ficou em silêncio por um tempo que ela já havia aprendido a respeitar. Depois olhou para frente, não para ela, para o horizonte da cidade, e disse, com a voz de quem finalmente larga um peso que carregou longe demais: "Eu não fui ao casamento porque eu amava você. Não conseguia assistir. Não fui ao velório porque senti que não tinha direito. A dor era sua, e minha presença traria outras coisas que você não merecia sentir naquele momento. Foi covardia. Eu vivo com isso até hoje, mas eu quero parar de viver com isso." Pausa. O vento da cidade passando entre os dois. "Eu sei que tem o Fábio no meio de tudo.
Sei que ele é o pai do Paulinho e sempre vai ser parte dessa história. Não estou pedindo para você esquecer ele. Estou pedindo para você me deixar estar aqui, do jeito certo, com tempo, com respeito, com tudo que eu devia ter feito antes e não fiz. Luana ficou em silêncio. Olhou para ele e disse, com uma voz tranquila que carregava 10 anos de entendimento: Eu sei. 2 palavras que disseram tudo o que precisava ser dito. Ela sempre soube, desde a pergunta no corredor da empresa, desde o poço entre as propriedades quando tinham 18 anos, desde muito antes. Sempre soube. Pediu um tempo. Ele concordou sem pressionar. 2 dias depois, Luana foi sozinha ao cemitério. Sentou na frente do túmulo de Fábio com uma flor simples colhida numa praça no caminho. Ficou em silêncio por um tempo. Depois falou baixinho, como quem conversa com alguém que conhece bem. Você sempre amou em voz alta. E eu aprendi com isso. Aprendi que amor não guarda, não esconde, não adia. Paulinho tem o seu sorriso e vai saber quem você foi. Eu vou garantir isso a vida inteira. Mas eu preciso viver de novo, Fábio. E acho que você, de todos, ia entender. Levantou. Arrumou a flor. Foi embora sem olhar para trás. Naquela noite ligou para Marcos. Quando ele atendeu, ela disse apenas: Pode vir jantar aqui hoje. Uma pausa de 2 segundos. Depois a voz dele: Eu chego em 1 hora. Dona Ruth, quando soube, chorou de um jeito diferente de todos os choros anteriores. Era alívio, era gratidão, era aquela felicidade específica de mãe que vê os filhos encontrarem o lugar certo no mundo. Seu Antônio e Dona Cecília, que nunca haviam esquecido a cirurgia paga sem pedir nada em troca, agradeceram em silêncio do jeito que pessoas simples e verdadeiras agradecem, sem discurso, com o coração. Em Campo Verde, quando a notícia chegou, a cidade ficou surpresa por um dia. Depois todo mundo aceitou, porque no fundo, todo mundo sempre soube que Marcos também amava aquela moça. Carla estava num mercado da cidade quando uma conhecida contou: Luana estava bem na cidade grande, tinha emprego, tinha casa, estava com Marcos, que era gerente de uma grande empresa. Carla ficou em silêncio, olhou para o chão e disse apenas: Ainda bem. 2 palavras que valiam mais do que tudo o que ela havia dito antes. Numa tarde de sol, numa praça da cidade grande, 3 pessoas caminhavam juntas sem pressa. Paulinho no meio segurando a mão dos 2, falando sem parar sobre algo que só ele achava urgente. Marcos e Luana ouvindo, um olhando para o menino, o outro olhando para o horizonte, os 2 com o mesmo sorriso tranquilo de quem chegou onde precisava chegar. Os 3 pararam para olhar algo lá na frente. Talvez nada, talvez o céu, talvez simplesmente o momento. E sorriram juntos. A câmera foi subindo devagar, deixando os 3 cada vez menores no meio da praça grande, até que viraram 3 pontos de cor numa tarde comum que não tinha nada de comum. E então, em silêncio, as palavras: O amor de Fábio foi intenso como o vento. Veio forte, encheu tudo e deixou saudade. O amor de Marcos foi silencioso como a raiz. Ficou embaixo da terra por anos, esperando a hora certa. E Luana aprendeu que recomeçar não é esquecer. É ter coragem de florescer de novo.